iremos falar um pouco sobre Jesus, o Verbo de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu gostaria de convidá-los para que vocês abrissem a sua Bíblia em João, capítulo de número 1. Vejamos o que está escrito lá. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha que coisa impressionante. Você já reparou uma coisa? Quando você lê João capítulo 1, uma impressão que temos é que nós estamos vivendo um novo Gênesis. Você lembra de Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora olha João escrevendo no seu primeiro capítulo também. No princípio era o Verbo estava e o Verbo era. O Verbo era e o Verbo estava. O Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. O que é isto? Cristo é a própria palavra de Deus. Cristo é a palavra encarnada. Cristo é a palavra manifestada. Cristo é a palavra que se revelou aos homens. Quando Jesus entrou no templo e abriu o texto, ele estava lendo de si mesmo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus era a palavra encarnada. Quando os fariseus, os saduceus viam Jesus, eles não tinham noção que eles estavam se deparando com a própria palavra. Quando você vai no Gênesis capítulo 1, diz assim no original: Bereshit bara Elohim Ishaimarim harei Yaretz. No princípio, Bereshit, no começo, no início de tudo, Bereshit, Deus criou os céus e a terra. E aí quando você vai em João capítulo 1, a palavra no princípio era o Verbo, é a palavra grega para Asher. Então eu tenho um Bereshit e eu tenho um Asher. Eu tenho um começo em Gênesis e eu tenho outro começo em João. No começo de Gênesis, você vê o homem caindo, o homem pecando, o homem errando. Mas no começo de João, você vê o Cristo encarnando, o Cristo se manifestando e o Cristo se revelando. No princípio de Gênesis, você vê o homem saindo do jardim. No princípio de João, você vê um homem fazendo milagres, sangrando, sofrendo, mas ressuscitando também no jardim. Então é como se fosse um novo início. Quando a humanidade peca, Deus vai criar um novo princípio, um novo Bereshit, um novo Asher. Então agora a palavra encarnada, ela vai retornar e vai encarnar no homem. Deus disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz. Entenda que quando Jesus veio, Jesus sabia que tinha que obedecer tudo que o Pai mandasse, porque a palavra não podia voltar vazia. Jesus não podia voltar vazio para o céu. Jesus não poderia voltar vazio para a sua eternidade. Ele tinha que fazer o que o Pai mandou. Ele tinha que fazer o que o Pai ordenou. Ele tinha que fazer o que o Pai havia lhe mandado. Viva ao Verbo, glorifique ao Verbo. Eu quero quebrar um pouquinho aqui essa parte teológica e te convidar para você levantar a sua mão onde você estiver, porque o meu desejo também é que enquanto você ouça esse estudo e assista esse vídeo, você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha sede de pregar a palavra, que você tenha sede de ministrar as Escrituras, que você tenha sede de ensinar o Verbo. João, capítulo 1, a partir do versículo 14, veja o que nos diz as Escrituras. O Verbo se fez carne. Lembra que nós estávamos falando sobre isso? E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Olha, preste atenção. O texto diz que o Verbo, a palavra, o rema, o logos, a palavra que era Cristo, que estava no início de tudo, tudo que Deus criou, ele utilizou a sua palavra. Deus poderia realizar com os pensamentos, mas para expor, para criar, ele sempre usará sua palavra. Então, olha só, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão grega, habitou, no original dá a ideia de tabernaculou. Ele criou um tabernáculo, dando uma referência ao Antigo Testamento. Quando você lê sobre o tabernáculo,
todas aquelas coisas do tabernáculo era uma demonstração, era uma sombra, era uma figura do Cristo que haveria de vir. Ele era a rema, ele é a verdade, ele é a palavra, e ele então precisava de um tabernáculo. Mas desta vez, o tabernáculo não era um tabernáculo de madeira, de cortinas, mas era o seu próprio corpo. O Verbo criou um corpo, o Verbo entrou em um corpo, o Verbo se manifestou entre nós.